Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do professor Eduardo Vieira. Eu estou aqui com a Alana Figueiredo e a gente vai fazer um rápido comentário sobre as principais notícias dos últimos dias. Vamos falar sobre o discurso do Bolsonaro na ONU, sobre a visita dele ao funeral da Rainha Elizabeth. E vamos também falar sobre uma advogadazinha que está aí pregando a corrupção das crianças dentro da igreja. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E vamos falar sobre uma clínica absolutamente maligna nos Estados Unidos, no artigo do Matt Walsh. Fiquem ligados. O presidente Jair Bolsonaro esteve na Inglaterra para prestar as condolências por conta do falecimento da Rainha Elizabeth. Essa é uma notícia que tem várias camadas interessantíssimas, né? Primeiro, o significado que a rainha teve para o Ocidente, né? A Rainha Elizabeth, ela acompanhou todo o período, desde o final da Segunda Guerra Mundial até 2 semanas atrás, né? Então, ela literalmente acompanhou todo o processo de sapateamento do comunismo, né? Processo executado pela brilhante primeira-ministra Margaret Thatcher, pelo presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan e pelo Papa João Paulo II. Então ela acompanhou isso tudo de camarote, né? Imagina que maravilha. Essa é uma mulher fortíssima que teve uma importância fundamental, principalmente na preservação e manutenção dos valores tradicionais da Inglaterra. Sua ausência será muito lamentada. Com certeza. E todo mundo na expectativa com o Charles, né? Olha, eu vou te dizer um negócio. Sabe aquela coisa? De onde a gente menos espera coisa boa, que não vem coisa boa mesmo, né? O Charles eu confesso que as minhas expectativas com o Charles não são as melhores. Eu acho que ele... Bom, primeiro que ele esperou 73 anos para assumir como rei e assistiu isso e sabe que mesmo que ele viva muito tempo, ele não vai conseguir metade do reinado da mãe, né? Ela é recordista de reinado, né? Acho que ela reinou só... Ela bateu o recorde da Rainha Vitória, que era a rainha que tinha governado também por muito tempo, acho que 60 anos, e ela estava com 64. Então ela foi a rainha da Inglaterra que mais ficou tempo no poder, né? Mais ficou no trono. O Charles, com 73 anos, ainda que viva até os 100, né? Vai conseguir no máximo 30 anos de governo. Então ele já nasceu para esse cargo já zoado, assim. Chegou atrasado, né? Ele chegou atrasado nessa história. A popularidade do Charles, diferente da popularidade da rainha, não é boa, né? Os ingleses têm aí um ranço do Charles já desde muito tempo. Mas enfim, vamos esperar. Quem sabe a gente não é surpreendido e quem sabe ele não muda, né? Porque eu tenho a impressão que ele vai fazer tudo. Ele ficou esperando esse tempo todo para fazer tudo o oposto da mãe dele. Eu tenho essa impressão. Tomara que eu esteja errada. Deus livre o Ocidente de tamanha maldição, né? Exatamente. Vamos Mas, torcer para estar errada. pois é. É uma coisa interessante a gente falar, né, sobre isso, né? É que é o seguinte: uma das características fundamentais da monarquia é justamente que o monarca age como um símbolo, uma espécie de âncora preservadora das tradições, né? Então, ele é uma instituição em si mesmo, ele é um fator de contenção do ímpeto revolucionário, né? Na verdade, eu acho que um monarca é essencialmente um antirrevolucionário com poder inerente a ele, né, para influenciar a sociedade sempre no sentido de rejeitar o caminho revolucionário. E a rainha Elizabeth fazia isso com uma elegância e uma discrição, né? O trabalho dela era impecável, né? Exatamente. Tem uma coisa que aconteceu na vida dela que eu achei muito legal, que foi registrado na série do The Crown, né? Que fala exatamente do reinado dela, que quando ela ainda era novinha, né? E a avó dela ainda estava viva. E aí ela entra desesperada lá para falar com a avó, tipo, meio nervosa, né? Até estranho ver a Rainha Elizabeth
tenso, né? Porque parece que ela estava sempre no mesmo, sempre plena, né? Não tinha sentimento nenhum. Aliás, é o que um monarca deve saber fazer bem, e ela sabia, né? É verdade. Mas aí ela chega para se aconselhar com a avó, que ainda era viva, ela era jovem, e ela vai e fala assim, mas eu, né, dá lá a situação, não vou ficar dando spoiler, mas aí, né, uma situação ruim, assim, pro país, ela, e eu não vou falar nada, eu não vou fazer nada? E aí a avó dela fala assim, você não vai falar nada e não fazer nada, porque fazer nada também é sua obrigação. E ela aprende a fazer nada, né? Tipo assim, a não se meter onde ela não deve se meter, mesmo podendo fazer isso, porque ela sempre poderia fazer isso, né? Mas ela sabia exatamente o momento certo dela usar o poder que era inerente a ela e que ela não esperava por isso, né? É Porque verdade. ela na verdade, não era direta da linha de sucessão, né? Foi por causa do tio lá que renunciou e E jogou a acabou. bomba no colo do pai dela, né? Exatamente, Que deve ter adorado o processo, né? Bom, mas enfim, uma coisa interessante da gente observar também, né? É que não falar nada também é uma ação. Tipo assim, não só pela omissão do comentário, digamos assim, né? Mas também, às vezes, o silêncio fala rios, né? Volumes enormes, né? Porque, às vezes, é um silêncio gelado, né? Você está ignorando uma coisa a qual você é superior, por exemplo, né? Enfim, muitas mensagens podem ser passadas no silêncio, né? Isso é muito legal. Silêncio é a resposta. Silêncio é a resposta. E uma coisa interessante da gente observar também, né, é como a nossa mídia, e a mídia internacional de modo geral, que está todo mundo dentro do mesmo consórcio, né, se preocupou tremendamente em fazer alusões negativas, né, à participação tanto do presidente quanto da sua esposa, Michelle, que deu um verdadeiro show, né, de elegância, de savoir-faire. A gente, né, falando sério, o cara que hoje em dia, depois de uma demonstração daquelas, o cara ainda reclama da Michelle, o cara tem que ser muito ruim de jogo, né? Porque, cara, ela foi de uma elegância incrível, cara. E aí, as débeis mentais aqui da nossa mídia dizem que ela estava fazendo desfile de moda. Não, criatura, ela estava sóbria. Só que ela é elegante. Você quer o quê? Que ela se enfia num barril, né? Simone de Beauvoir quase ressuscitou para dar um ataque de pelanca, de inveja. Feministas quase morreram naquele dia. Não, tem uma jornalista, cara, que é muito bizarra, ela é muito bizarra mesmo. E aí ela acho que se chama Nina Lemos, e aí disseram para ela, você tá com inveja, porque digamos que a Nina Lemos não prima pela beleza plástica, assim. E aí a gente vai ver a foto dela aí, mas aí ela rapidamente publicou, não, eu considero a Michelle Bolsonaro muito bonita. A questão é que ela estava fazendo do funeral um desfile de modas. Como assim? Ela simplesmente caminhou de acordo com o protocolo, fez o caminho dela, só que ela caminhou belíssima, né? Elegantérrima e perfeita. Quer dizer, como é que é esse negócio de estar fazendo desfile de moda? Gente, eles passam mal, não conseguem entender como que uma pessoa bela, recatada, indo lá, consegue também ser uma mulher poderosa ao lado do chefe de Estado de uma nação poderosa como a nossa. Elas não conseguem entender, não aceitam isso, porque para elas uma mulher que se porta como sendo uma dona de casa, não pode fazer outra coisa, né? Tem que ser revolucionária, tem que estar vestida aos trapos para mostrar que estava na luta, porque sei lá que loucura que é essa. Agora você imagina, como que você vai para o velório de uma rainha mal arrumada, né? Imagina, você está com um monte de chefe de Estado, você está com toda a monarquia da Europa, porque ali, né, não estava só a monarquia da Inglaterra, né? Todos os monarcas estavam lá prestando homenagens, né? Então, assim, imagina, você não pode estar mal vestida. Essas pessoas queriam o quê? Que a Michelle tivesse de tênis, né? Tipo, sem maquiagem. Ai, não, eu vou. Essa galera
viagem. Enfim. Essa galera quer reclamar, né? E aí, uma das coisas que incomoda muito essa turma é a postura, vamos dizer assim, apesar de poderosíssima, submissa da Michelle em relação ao Bolsonaro. Quer dizer, submissa no bom sentido, né? É uma postura de uma pessoa dedicada a apoiar o seu marido, né? A dar suporte ao seu marido. É porque, na verdade, desculpa te interromper, mas foi bom você ter tocado essa questão da submissão, né? Porque o que as feministas, principalmente as feministas, né? Mas, na verdade, a esquerda como um todo, eles pegam essa palavra e fazem o que eles sabem fazer de melhor, ressignificar, né? A coisa da ressignificação, tudo tem ressignificado. Aí, porque ela é submissa. Sim, ela é submissa, submissão, abaixo de uma missão. Ela está com a missão do marido. Ali, o marido está com a missão de ser chefe de Estado. O que ela está fazendo? Está apoiando o marido a ser chefe de Estado, certo? Então, é diferente uma mulher ser submissa e ser omissa. E a Michelle nunca assumiu uma postura de omissão, né? Inclusive, no último podcast que eu assisti do presidente, que ele estava com a bancada evangélica lá, um monte de pastor e não sei o quê, ele fala que a Michelle foi uma das pessoas que colocou, que convidou, né, que chamou, ajudou ele a escolher a Damares como ministra das Mulheres, né, e Direitos Humanos. Então, assim, para você ver que ela não é omissa, que mulher omissa que escolhe um ministro junto com o marido, né? Exato. Então, assim, isso irrita muito a esquerda, porque elas não conseguem aceitar que uma mulher elegante, bonita, educada, inteligente tenha atividade real, né? Elas acham que mulheres assim ficam dentro de casa, pagiando seus maridos e não fazem mais nada. Então, elas não aceitam isso de forma alguma. Quebra muito a narrativa delas também, né? Joga tudo fica tudo incoerente, assim, porque a mulher não tem bigode nem nada. É lindíssima, né? Fala Libras, participa de tudo, se comunica com o povo evangélico como ninguém, né? Tem uma fluência de discurso sensacional, e isso tudo, e ainda por cima, trata do marido como marido, né? Como uma cristã deveria tratar do marido. É muito incômodo, eu imagino. E outra coisa, né, Lana, que é legal da gente ver é a popularidade do presidente. Quer dizer, o presidente sai daqui do Brasil, depois de 500 encontros de extraordinária popularidade, ele vai para Londres, né, capital do Reino Unido, ele bota o pé lá e é recepcionado por uma multidão de apoiadores os caras ficam emocionados de estarem perto do presidente, tem criança chorando, tem velhinha. Por que isso, né? Não é porque o cara é um encantador, né? Isso não é só carisma pessoal. Esse cara é o presidente dos brasileiros. Ele é um cara que é que nem a gente. Ele defende a família, ele ama e teme a Deus, ele ama a nação brasileira, ele é humano, ele gosta do pobre, como não se emocionar com uma figura dessas, né? Como não querer estar perto de um cara desses? O cara é sensacional. E isso é uma coisa que abala muitíssimo a turma da extrema imprensa. Eles não sabem lidar. Até teve o caso lá de uma jornalista que mostrou o dedo do meio, né? Porque as pessoas começaram a xingar a emissora em si. E aí ela ficou muito brava e enfim, fez essa falta de educação aí. Para mostrar que realmente não representa os brasileiros, né? Porque o brasileiro gosta de recepcionar bem as pessoas. E, assim, essa popularidade, né, do Bolsonaro, muita gente fala assim, mas é por causa do auxílio que ele deu, né, tá comprando o voto da galera, não sei o que. Bom, então explica a popularidade dele em Londres, porque o pessoal de Londres não recebe auxílio, tá? Né, a galera de Londres não vive de auxílio de nada.
não recebe auxílio gás, não tem auxílio Brasil, não tem nada. Eles estão lá porque foram apoiar o presidente. E fizeram isso propositalmente para mostrar que a popularidade do presidente não é só dos brasileiros no Brasil, né? A popularidade dos brasileiros é fora do Brasil. E assim, morando na Europa, acho que, né, todo mundo aí que já passou por Europa percebe isso. Então, assim, uma pessoa que mora na Inglaterra, ela certamente ela já andou ali próximo, ela já foi para outros países da Europa, porque ali é tudo pertinho. E eles sentem que em qualquer lugar que você vai, é assim. Né? Teve manifestação a favor do Bolsonaro em Portugal, que também tem muito brasileiro. Enfim, todo lugar que se vai, que tem muito brasileiro, ele é aclamado, entendeu? Assim, acho que é aquele sentimento de, puxa, finalmente nós votamos em alguém que realmente está nos representando, né? Exatamente. E a gente está aí percebendo isso, que ele realmente, tudo isso que você falou, ele representa a família, ele representa... Porque o povo, sabendo ou não que é conservador ou não, nós somos, entendeu? O conservador não precisa saber que é conservador para ser conservador, entendeu? É a fórmula como nós aprendemos a ser, né? É praticamente o estado natural do homem. É o estado natural. A gente aprende a ter vida, né, social dentro de casa, com a família. Então, assim a gente já, de berço, já aprendeu a valorizar a família, né? Porque a gente sabe que é a família que educou a gente para fazer isso, fazer aquilo, tal, não sei o quê. Então, assim, e aí, aqui, uma coisa que, né, como eu tenho contato lá com o pessoal de fora por já ter morado, uma coisa que os meus pais holandeses, né, que eu chamo assim, falaram quando vieram para o Brasil foi o quanto é surpreendente, o quanto nós somos religiosos, né? Ele ficou impressionado ao chegar no domingo e ver, tipo, de manhã um monte de gente indo para a igreja. Porque é um valor nosso, é cultural, nós somos assim, a gente faz isso, nós tememos a Deus, a gente procura isso. E para a gente isso é importante. E é uma coisa que não é tão comum na Europa. Então, de repente, chega um presidente que tem isso no seu DNA, na sua forma de ser, né, de estar ali, da religião. Quer dizer, ele é católico, mas a mulher é evangélica. E os dois estão ali para mostrar que são temente a Deus, independente de religião. E isso mostra a questão de valores. Então é por isso que eles são populares, inclusive lá fora. Exatamente, exatamente. E a turma lá de fora ainda vê, né, de forma bastante clara, infelizmente, eu acho que cada vez mais clara, o preço que se paga por esse afastamento da religião. Né? A Europa está sucumbindo cada vez mais rápido e olha para os lados e diz assim, como é que eu resisto a isso? Né? Cadê as minhas ferramentas? Cadê minhas armas para eu poder... Eles perderam. E a arma é justamente essa, gente. Né? É por isso que o Brasil está numa ascendência absolutamente imparável. Né? O Brasil está rumando ao topo do mundo de forma inexorável, justamente porque nós temos as armas para fazer frente a essa barbaridade que acomete o mundo hoje. Né? Vamos falar um pouquinho agora sobre Bolsonaro e seu discurso na ONU. Meu Deus. Cara, cadê a câmera? Achei. O Bolsonaro já fez alguns discursos na ONU, né? Mas esse eu acho que nós podemos classificar como impecável. Né? O cara já, digamos assim, para mim os discursos sempre foram bons, mas sempre tinha aquela crítica. Ele errou no tom, ele foi um pouco agressivo, ele foi um pouco não sei o quê, ele foi um pouco aquilo, um pouco isso. Dessa vez, eu acho que você pode analisar esse discurso com uma lente de aumento e você só vai ver um discurso de um estadista maduro que pegou o país no meio das duas maiores crises da década e fez melhor do que todos os outros países deste planeta. Né? Isso é motivo de orgulho. Quer dizer, imagina, agora a gente pode dizer a nossa situação econômica, em termos pontuais, é melhor do que a dos Estados Unidos.
Cara, quando a gente pode falar isso? Só na época do Império, né, cara? Não dá, né? É Só na incrível. época do Império. Não, então, é inacreditável, né? O discurso dele, e ele falou, né, assim, ele cumprimentou o presidente da ONU, fez, né, a cerimônia toda, e aí ele começa a falar, e ele fala num tom de tipo, olha, eu fiz, assim, e ao mesmo tempo, ele não fala com um tom, mas ele deixa uma mensagem de quero ver fazer melhor, né? Porque ele faz uma provocação ali com relação aos países, né, desenvolvidos, né? E ele fala, os países desenvolvidos não conseguiram ter, por exemplo, a nossa energia, né? A questão aí da energia sustentável e tudo mais. E assim, a Europa tá ardendo de raiva. Aliás, acho que é só a raiva que está aquecendo eles, né? Porque do resto acabou o aquecimento também. não tem nem o que. Só a raiva para esquentar ali. Imagina você, tipo, uma Alemanha da vida, ouvir um discurso desse e falar assim, né? Porque ele fala no discurso que a gente conseguiu tudo que a gente conseguiu, né? Ele vai apresenta um monte de coisa. E ainda temos 2/3 das nossas reservas de mata, né, de natureza, digamos assim, de biodiversidade intactas. E ele fala as palavras estão lá da mesma forma que estavam quando o Brasil foi descoberto em 1500. Ele cita isso. Então, assim, imagina o ódio que a Alemanha, a Suíça, a Suécia, essa galera green, né? Tipo assim, super green, que não pode matar a borboleta, porque senão o CO2, sei lá das quantas. Então, Isso. assim, imagina a raiva de um país desse tamanho, assim, em território, mas que era muito poderoso, ter que engolir um discurso desse de um país chamado subdesenvolvido, de uma nação pobre, né, que é assim que eles olham para a gente, um bando de índio, que é assim que eles acham que nós somos. Então, ter que engolir um discurso de tipo, faz melhor, entendeu? Eu quero ver você provar. Olha só como nós fazemos, né? Isso. Tá vendo o nosso agro? Eu duvido, entendeu? Batendo recorde de safra. Citou o nome da ministra, né, da Tereza Cristina, ou seja, ele não falou sobre isso, mas deixou muito claro, mas eu não sou o governo machista. Isso. Aí no meu governo machista, uma mulher assumiu o Ministério Agro, que é visto como um lugar de homens, né, majoritariamente masculino, um ambiente majoritariamente masculino. Uma mulher assumiu esse ministério e está batendo recordes. Faz melhor, entendeu? 300 milhões de toneladas de grãos, De 300 grão. milhões de toneladas, alimentando 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo. Exatamente. Então ele dá dados, assim, que é lógico que ele não poderia fazer isso, ainda bem que não fez, né? Mas eu tenho certeza que a sensação dele era de tipo, no final do discurso, faz melhor, entendeu? Eu tava assistindo o discurso e pensando nisso, você não vai soltar uma frase dessa, ainda bem que ele não me ouviu, mas o sentimento era esse, né? De faz melhor, entendeu? Eu duvido, vocês não conseguem. Nós somos hoje a terra prometida. E vocês vão ter que lidar com isso, não são vocês, nós somos a bola da vez. E ele deixou isso muito claro no discurso dele, o que deu muita raiva na galera da esquerda, obviamente. E saíram falando que ele fez vergonha. Que não sei o quê. Mas é aquela coisa, se ele tivesse falado, eles achariam, né? Como ele falou, eles acharam ruim, mas se ele não tivesse falado, eles achariam ruim porque não teria falado. E nada tá bom para essa galera. Eles querem sempre destruir, né? Não é à toa que eu chamo ele de regressistas, né? Eles dizem que são progressistas, mas na verdade eles querem que a gente volte para a barbárie. Mas o Bolsonaro falou muita coisa bacana no discurso, né, Alana? Inclusive Muito. ele falou sobre os nossos indicadores econômicos, né? Que nós vamos crescer 3% no PIB no meio dessa bagunça econômica. Ele explicou direitinho como o Brasil sempre se preocupou com a manutenção dos empregos,
enquanto estava todo mundo dentro do que cabia ao governo federal fazer, né? Porque aí em São Paulo, o Dória, eu entendo que ele trabalhou bastante para tentar arrebentar com a economia, né? E desfazer todo o trabalho de todo pequeno empresário, né? De todo pequeno empreendedor. Aqui no Rio também teve bastante disso, mas menos um pouco. Mas eu acho que dentro do que estava na capacidade do governo federal de fazer, as diretrizes eram sempre essas: deixa abrir, né? E deixa a coisa funcionar com a maior liberdade possível, e cada um que decida o que quer fazer da sua vida, né? Quer dizer, veja, é um governo conservador e é justamente o tipo de pensamento que mais defende a liberdade individual. O Bolsonaro passou esse tempo todo da pandemia dizendo o seguinte: vacina quem quiser se vacinar, né? A gente vai comprar vacina, mas quem quiser vacina. Ele citou também. Ele citou isso. Infelizmente, na prática, né, por conta de uma jogada do judiciário, uma boa parte do poder de decisão nessa pandemia foi passada para os estados e municípios, né, principalmente para os estados. E aí os governadores anti-bolsonaristas, eles trabalharam para desfazer todas as linhas de ação que o governo federal tentava implementar, né? Inclusive em relação ao ataque mesmo à pandemia, né? aos tipos de tratamento disponíveis e a forma de disponibilizar as vacinas e tudo mais. Enfim, uma vergonha. Mas é legal que ele colocou isso lá. E ele também falou sobre a nossa matriz energética, né? Que é a matriz energética mais limpa do planeta. E também, eu acho que ele comentou en passant, assim, rapidamente, né? Como os países europeus estavam tendo que queimar, né, combustível fóssil para poder gerar energia, porque eles idioticamente resolveram fechar as usinas nucleares para confiar no gás russo, né? É uma coisa inacreditável, né? E o Trump bem disse, né? Ele falou: não façam isso, Donald Trump. Gente, não se. Assim, a história mostra que a gente nunca pode confiar nesse tipo, numa coisa dessa, assim, né? Tipo, é um tanto absurdo. E ainda mais, assim, com o histórico da Rússia sendo um país de base socialista comunista, tipo, com um presidente que fez parte da KGB. Como é que você confia num país incrível, com história? É inacreditável. E assim, tudo bem, o Trump, né, tem aí tudo aí para falar, aí vão falar, mas é porque o Trump, não sei o que, tudo bem, mas não precisa ser nenhum gênio, basta você saber o mínimo de história que você saberia que não se confia num negócio desse, assim, é de uma burrice homélica, assim, tipo, palmas, vocês no quesito burrice estão de 0 a 10, vocês são 10. É uma coisa inacreditável, assim. A mesma coisa que aconteceu com a Ucrânia, né? No sentido de eles desarmaram, né? Tipo, beleza, vamos ali, desarma todo mundo e a gente confia na Rússia. Aí a Rússia falou assim, confiaram mesmo, agora tô com guerra e vocês não têm arma. Agora muito toma. bem, parabéns. Né? Uma coisinha que vale dizer também é o seguinte, de forma diferente do que diz a propaganda dos ecoterroristas, né, da turma do Partido Verde, que diz que o gás carbônico, apesar de ter uma concentração inferior a 1% na nossa atmosfera, vai nos matar a todos, né? Usina nuclear, geração de energia baseado em fissão nuclear, né? A geração atômica de energia, ela é extraordinariamente segura e extraordinariamente compacta. Então, o fato da França e da Alemanha terem fechado quase todas as suas usinas nucleares mostra meramente o avanço da ideologia sobre a ciência. Porque isso é mensurável. A gente não precisa especular sobre a segurança de usina termonuclear, né? A gente só precisa medir quantos acidentes ocorreram, quantas pessoas foram feridas por gigawatt gerado. Bom, gente, outra coisa, né? Gasolina. Eu fiz uma viagem para São Paulo dirigindo, essa semana agora. Eu abasteci meu carrinho de etanol, tá?
Eu paguei aqui no Rio 4 e pouquinho, eu paguei em São Paulo 3,18 o litro de etanol, tá? Isso é motivo para Greta virar duas cambalhotas e rasgar as cuecas dela de raiva, porque nós somos o Brasil, nós não somos a Arábia Saudita, né, cara? Mas nós conseguimos dar um jeito, usando inteligência tributária, né, usando os conhecimentos do Paulo Guedes e usando a. Eu diria que usando a magia do Paulo Guedes, né? Porque o cara tá fazendo milagre, assim. É verdade. Mas você vê, tudo deriva da orientação liberal, em termos econômicos, de todo conservador, né? A gente não quer o Estado taxando tudo que a gente faz, a gente não quer o Estado nem sabendo de tudo que a gente faz, né? E isso está embutido dentro do cara. O Paulo Guedes é assim, né? E o Bolsonaro, graças a Deus, ele está, né? Esses 4 anos foram. Ele mesmo diz que ele era meio estatista, que agora ele abandonou esse troço, porque ele está citando a curva de Laffer, né? Olha que maneiro. Quer dizer, você diminui o imposto, você aumenta a arrecadação, né? Porque você sufoca menos a economia e produz mais e faz mais dinheiro e gera mais arrecadação. Então, produz mais e gasta mais, né? Quanto mais dinheiro você tem disponível, mais você quer gastar. Esse é o princípio de quem é consumidor, né? Quanto mais você tem para gastar, mais você gasta. Exatamente. Então, olha que maravilha. Quer dizer, você é um ciclo virtuoso, né? Tudo funciona bem. O Brasil é um exemplo para o mundo. E o Bolsonaro deu eu não sei se você lembra, mas ele deu uma espetadela, né? Ele falou que ele espera, né? Ele acha que o Brasil está realmente preparado para entrar na OCDE, né? Mas eu acho que ele já falou já sabendo, né? É um negócio que o nosso nome já tá na lista. Exato. Ele só deu aquela cutucada só para falar, eu tô lembrando vocês que meu nome tá na lista do próximo aí, tá? Não esquece, não. Ele deu uma cutucada assim, eu vi. E deu para perceber que foi uma cutucada proposital, assim. É verdade, né? É verdade. Eu acho que ele deixou o recado ali, olha, nós estamos de olho nisso. E nós alimentamos 1,5 bilhão de pessoas, né? E, né? Eu levem isso em consideração, né? Tá na hora. Vocês que dependem, vocês que estão nesse 1,5 bilhão aí, lembrem que vocês querem continuar comendo e a gente quer entrar na OCDE e vai ficar tudo bom. Assim. É diplomacia suave. Gente, eu quero dar um recado aqui para vocês, lembrando, né, que aqui no nosso canal a gente faz também um programa chamado The Right Brazilian, que é um programa de notícias em inglês feita para o público estrangeiro. Então, procure aqui no canal, vai ter sempre um logotipinho do The Right Brasília nos vídeos desse quadro. A gente pretende fazer esse quadro pelo menos semanalmente, e a gente pretende fazer essa nossa discussão sobre as notícias a cada 2 dias, dia sim, dia não. No futuro, se tudo correr bem, a gente vai conseguir intercalar um com o outro e vai ter notícia o tempo todo, sempre em português e inglês, e a gente pretende legendar os vídeos do The Right Brasília em português, para também poder ser consumido pela turma aqui do Brasil. Então fiquem de olho nessa iniciativa, que eu acho que é interessante, e se a gente conseguir fazer ela avançar, vai ser uma coisa relevante para a nossa comunicação para fora do Brasil, né? Que é sempre repleta de mentiras, né? Inverdades, omissões e por aí vai. Então a gente pretende dar um jeito nisso. Porque as pessoas também acham que as mentiras rolam só com a mídia daqui, né? E não é. Mentira rola em todo lugar do mundo, porque o mal não cessa e ele também não para geograficamente falando, ele vai para todos os lugares. Então, gente, o Bolsonaro foi lá na ONU e falou todas essas verdades, né, sobre o Brasil, apresentou o Brasil mais uma vez para o mundo, e é importante a gente entender a força que isso tem, porque o mundo hoje vive um cenário de guerra cultural total. Não é à toa que a Europa está de joelhos. A Europa está de joelhos porque ela se dobrou à ideologia regressista. As forças regressistas de várias vertentes diferentes, desde a turma ecológica até a turma anticapitalismo mesmo, até os metacapitalistas, todos esses trabalham juntos para fazer com que o indivíduo comum perca a liberdade, perca a sua capacidade de decisão, de locomoção e até mesmo de nutrição, né? Eles querem forçar a gente a comer carne de inseto, né, cara? Carne de inseto, comer inseto. Quer dizer, esses caras não têm limite.
Então, vale a pena a gente citar aqui algumas ações que vêm sendo feitas, né, em vários outros frontes de batalha dentro dessa grande guerra que a gente está vivendo. E aí fica o que a gente tinha comentado lá de falar sobre a advogada do mal. É assim que eu estou me referindo a essa mulher. E assim, o mal não para, não cessa, como eu falei, ele está presente em todo lugar, inclusive geograficamente, então não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Essa ideologia regressista infiltrou realmente em todos os lugares do planeta e tem deixado sua marca negativa, óbvio, né? Nada de bom sai dessa ideologia maluca. E aí, essa advogadazinha aí, numa live, né, conversando com pessoas, né, que parecem estar ali recebendo conselhos dela, não sei, não sei direito, assim. Eu sei que ela fala para essa gente que vocês vão ver, se vocês procurarem vídeo, vocês vão ver que não dá nem para chamar de gente, mas, enfim, são seres humanos ali. E ela está conversando com essas pessoas no sentido de falar assim, não, porque a gente tem que entrar nas igrejas. E ela mesmo conta da surpresa que a amiga, né, com a qual ela estava contando essa estratégia dela, mas como, né? Como que nós vamos fazer isso? Ela falou assim, não, mas como que as igrejas vão aceitar a gente, né? Ela falou assim, não, mas a gente não vai avisar as igrejas. A gente vai entrar nas escolas dominicais. E aí, ela fez a referência de escola dominical, mas não pensem que o catecismo está fora do plano maligno dessas pessoas, tá? Elas estão falando da igreja evangélica, mas isso serve para a igreja católica, enfim, para qualquer frente cristã aí. Que aí elas falam assim, não, nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar que Jesus gostava de pobre e que Jesus não gostava de rico. E aí as crianças vão questionar os pais, né? E é assim que a gente vai mudar a cabeça dessas crianças, e é assim que nós vamos invadir as igrejas. E ela fala que ela é umbandista e que ela ama os orixás. Então, assim, essa mulher, né, tem uma mente completamente deturpada e um absurdo que ela está fazendo, né? Tipo assim, vamos lá. Aí, quando... E por que a minha tamanha indignação? Primeiro, ela está falando de manipular crianças que são indefesas e não tem como alguma criança ali naquela idade, né, de igreja dominical, de escola dominical, de catecismo, virar e ter argumentos para falar, não, você está mentindo, não, você está deturpando. Não tem uma criança, a criança não tem conhecimento suficiente para se defender de uma coisa dessa. Então, assim, ela está falando de atacar pessoas que são né, indefesas, né, que são as crianças. Ela está falando de que ela ama outros deuses, né? Ela presta culto a orixás, mas é que ela vai entrar na igreja cristã e vai usar o cristianismo, entendeu? Ela, tipo, quer implodir o que nós acreditamos, os nossos valores, entendeu? Então, assim, ó, é contra as crianças, é contra o cristianismo, e aqui eu não estou falando de religião, nem católica, nem protestante, eu estou falando do cristianismo, estou falando dos valores pregados quanto cristãos, né, que são os mesmos valores dos conservadores. E o pior disso tudo, né, existem igrejas que não estão preparadas para enfrentar esse tipo de gente, tá? Porque essa mulherzinha aí é representante, ela mostra que existe uma classe de pessoas que pensam assim, que estão dispostas a colocar um plano de ação maligno desse, né, para funcionar. Então, existem igrejas que não estão preparadas para se defender desse tipo de gente, e existem igrejas que já deixaram isso acontecer e que estão defendendo esse tipo de coisa. E aí é que está o mal. Porque aí são essas igrejas, são pastores, são padres, são esse povo aí que defende, dentro da igreja, defendendo uma ideologia que é contra tudo que nós acreditamos. É contra a vida,
é contra respeito ao próximo, porque começa com esse negócio, porque eu sou minoria, porque eu sou mulher, porque eu sou negro, porque eu sou não sei o quê, porque eu tenho cabelo escuro, porque eu tenho cabelo claro, porque meu cabelo é curto, porque meu cabelo é comprido, porque meu nariz é assim, não é assado. Então, assim, esse tipo de coisa precisa de uma reação. E agora Exato. Precisa de uma reação. E é uma reação dos cristãos. As pessoas estão esperando o governo fazer. O governo não vai te ajudar nisso. Entenda uma coisa: o governo que nós queremos tem que governar coisas de Estado. Não tem nada a ver com a nossa vida privada. A nossa vida privada, quem tem que tomar conta somos nós. Não adianta vir pode vir o Bolsonaro, pode vir o Zé das Couve, pode vir o sei lá quem. Isso é uma atitude que tem que partir de dentro da sua casa, que tem que partir de você, cristão. É você que tem que repudiar esse tipo de coisa. Não fique esperando um governo fazer isso por você. Você tem que fazer sozinho, né? Isso. Alana, isso aí é uma coisa que eu falo regularmente. É preciso que o povo brasileiro e os cristãos, de um modo geral, né? É preciso que a gente aprenda algumas coisas em relação à participação cívica. Não existe participação cívica sem alguns ingredientes. Primeiro, a noção de que é a força que manda no final. Exato. Se a gente não tiver essa noção, a gente perde. Sim. A gente deve dialogar dentro do possível. Mas que tipo de diálogo você vai ter com uma mulher que diz que a igreja tem que ser infiltrada na desonestidade para a corrupção de crianças? Gente, o diálogo parou muito tempo antes disso. Né? Isso não se tolera, isso não entra na mesa de discussão. Né? Isso entra na lata de lixo. Isso você não discute, você bate, você acaba, você aniquila, você combate. Qual o problema? Exatamente. Só que quando a gente começa com esse discurso, que é o que nós estamos falando agora, esse pessoal, né, que quer justificar o injustificável, vão falar, por exemplo, aí você está falando, porque tá vendo? Discurso de ódio, de violência, é porque ela é mulher, é porque ela é negra, é porque ela é umbandista, é porque, entendeu? Sabe assim, aí as pessoas ficam querendo justificar, gente, podia ser um homem branco, sei lá, entendeu? Rico, podia ser, sei lá se essa mulher é pobre, mas não sei também, pode ser rica, sei lá. Mas eu tô falando assim, tudo que eles odeiam podia ser tipo a figura de um homem branco, rico, bonito, né? Porque eles também não gostam de gente bonita, tem que ser feio. Enfim, podia ser o Brad Pitt ali, ó. Cara, falar um absurdo desse é indefensável. Não pode ser tolerado. Não pode ser tolerado. Vindo de quem... Se vier o Papa falar um negócio dele, tem que bater no Papa. Se vier o Brad Pitt falar, tem que bater no Brad Pitt. Entendeu? Tipo assim, não interessa. Esse tipo de discurso é inaceitável. Inaceitável. E aí a gente vem para um aspecto que é absolutamente fundamental. Dentro desse ajuste de postura que eu tenho proposto tantas vezes, né? A gente tem que parar com esse negócio de que a gente tem que tolerar qualquer coisa. Que qualquer coisa pode ser discutida e que violência, ou, vamos dizer assim, agressividade, é um termo melhor que violência, é uma coisa necessariamente ruim. A sociedade brasileira, mundial, na verdade, né, vem sendo emasculada há décadas. Então, quando você bate na mesa e você diz acabou esse troço, as pessoas se arregalam o olho e vêm com esse discursinho. Sabe o que a gente tem que fazer, Alana, quando alguém vier com esse discursinho? A gente tem que passar por cima que nem um trator. Você está entendendo? Que nem um trator. E o cara não vai nem ver o que atropelou. E pronto, já era. Mas você não deixou falar. Não deixei você falar. Porque o que você está defendendo é indefensável. Não pode entrar na pauta. Se você abriu a boca para defender esse tipo de coisa, você vai ser jogado pela janela. Você está entendendo? Você não vai ficar na mesa para discutir. Já era. Você perdeu o seu lugar na mesa quando você justamente começou a defender ideias absolutamente nocivas. Mas quem decide o que é nocivo?
Aí é que vem a parte importante. Quem decide o que é nocivo? O mais forte. É isso aí. Eu vou repetir. Quem decide o que é nocivo é quem tem poder para isso. Sim. Então, nós brasileiros de bem, nós cristãos, evangélicos, protestantes, a gente tem que se tornar perigoso. Sim. Você está entendendo? Tem que colocar medo, porque assim, a gente tem que colocar medo. Não significa sair batendo em todo mundo. Não significa isso. Significa ter o potencial de fazer isso. Exato. Por quê? Porque nós estamos sendo calados exatamente por quem tem poder, né? Porque a gente não pode bater de frente com essas pessoas e aí nós estamos sendo engolidos. É o que está acontecendo na Nicarágua. O cara lá resolveu... Como que é o nome dele? Que é estrupício? Ortega, desculpa. Ortega. Eu estava confundindo com outro. Não, o Daniel Ortega. Esse aí é conhecido. Esse é conhecido. Ele começou a perseguir cristão recentemente, né? Tipo assim, declaradamente. Ele já perseguia, sempre perseguiu, né? Mas assim, agora tá uma coisa assim, muito escrachada, tá muito aberto. E aí as pessoas, tipo, nossa, tá perseguindo cristãos, que surpresa. Como que surpresa? Essa pessoa deu indícios a vida inteira que ia fazer isso, gente. A China faz isso o tempo todo. Na Nigéria matam cristão a dar com pau. A dar com pau, entendeu? Então, assim, aí as pessoas ficam, ai, mas nós cristãos, nós não podemos. Sim, aí nós vamos morrer? É isso? Então, uma vez me questionaram assim, eu falei assim, a gente tem que começar a andar armado. Porque eu vou sair atirando em todo mundo? É óbvio que não. Mas a pessoa, para vir chegar perto de mim com uma ameaça, ela vai pensar 2 vezes. Por quê? Aí eu vou assim, ai, mas a gente cristão anda armado. Eu falei assim, sim, nós cristãos, porque nós temos amor à vida, eles não. Somos nós os responsáveis pela vida, eles não têm. A gente não vai tirar a vida de forma leviana. Então, quem tem que andar armado, quem tem que botar medo, somos nós. Porque Exatamente. Nós ensinamos o respeito, nós ensinamos o amor à vida, nós cuidamos da vida do outro. Nós fomos ensinados a isso. Eles não. Eles querem matar porque eles não têm amor a ninguém, eles não se importam com o outro, e para eles, tirar uma vida aliás, tirar a vida de um cachorro não pode, mas tirar a vida do outro que falou uma coisa que ele não gostou pode, entendeu? Exato. Porque a vida do outro vale menos que a vida do cachorro. Esse tipo de gente que tem que ter medo da gente. Exatamente, Alana. E então, para você ver, né? Para você ver como isso é importante, esse tipo de discurso às vezes gera uma certa resistência nas pessoas que pensam assim, nossa, mas eles estão falando de violência. Não, nós estamos falando de violência potencial. Nós estamos falando de justamente o oposto. Sabe por que não teve nunca uma guerra nuclear? Porque os dois lados podiam se destruir. Se eu estou falando que eu posso me defender de forma bastante efetiva, o cara vai pensar 2 vezes antes de me atacar. Isso vai reduzir a violência real. Agora, se você achar que esse cara do lado de lá, né, esse inimigo, não merece essa prevenção violenta da nossa parte, eu vou mostrar para vocês essa matéria aqui. Preparem-se, tá? Isso veio da página do Matt Walsh, que é um americano super, eu acompanho ele bastante. Eu vou resumir porque é muito horroroso, tá? Meu time e eu estivemos investigando a clínica de mudança de sexo em Vanderbilt, aqui em Nashville. Essa clínica droga, faz castração química e faz dupla mastectomia, que é a remoção de seio, em menores. Mas fica muito pior que isso. Veja o que nós encontramos. Bem, eu vou traduzir essa matéria inteira e vou publicar, tá? Basicamente, existem algumas coisas horríveis que mostram o caráter dessa turma, tá? Uma das pessoas importantes nessa clínica chama-se doutora Shane Taylor. E ela explicou que ela convenceu a cidade de Nashville, né, a entrar nessa onda de transição de sexo, de mudança de sexo, com a ênfase de que é um grande fazedor de dinheiro, porque as cirurgias geram necessidade de um monte de intervenções posteriores. Olha isso, gente.
A pessoa realmente quer estimular crianças a fazer cirurgias mutilantes para ganhar dinheiro. Para ganhar um dinheiro extra. Esse é o inimigo a que eu me refiro. Essa pessoa, só por essa declaração, tinha que ser presa, né? Exatamente. Na minha opinião, seria isso. Falou isso, cana, né? Direto. Depois que o pessoal começou a prestar atenção nesse tipo de coisa, eles removeram alguns serviços do site. Um dos serviços que estava lá na lista de serviço disponível era castração química. Coisa que nem no Brasil, o Bolsonaro já pediu isso, né? Ele disse com todas as letras, eu quero que estupradores sofram castração química. Quer dizer, eles oferecem isso para crianças. Para que um pai alucinado... Para criança. Não permite que um bandido estuprador seja castrado quimicamente. Né? Exatamente. Esse é o nível de inversão de valores que nós estamos. Vamos acabar com a vida de uma criança inocente que está passando por um momento difícil, porque que provavelmente foi implantado na cabeça dela esse momento difícil, talvez ela nem teria esse momento difícil, né? Esse é um exemplo clássico do que é o nosso inimigo. Então, quando você disser assim, mas esse negócio de andar armado, de agir com violência, de exercitar agressividade, é muito ruim. Não. Bota a cabeça no lugar. É necessário. É imprescindível. A gente só vai conseguir vencer essa guerra se a gente entrar para o campo de batalha. O inimigo está no campo de batalha, baixando o sarrafo na gente todo santo dia. Vou dar um exemplo pessoal. No dia 6 de setembro, eu tive a minha conta do WhatsApp banida. Eles não medem esforços, eles não têm moral, eles não têm freio nenhum, eles usam de violência. O WhatsApp foi banido depois das contas de Face e Insta. Sim, é verdade. Eu perdi as minhas redes sociais todas, menos o Twitter. Porque, afinal de contas, eles estão no nível de controlar as conversas privadas, né? Porque o Insta e o Face ainda publica lá um monte de coisa pública, fica aberto para todo mundo. Agora, o WhatsApp é conversa privada, né? Quer dizer, exatamente. Esse é o nível que eles estão. Tipo, eles estão fuçando a nossa conversa para decidir se o que você falou é bom ou não, né? Exatamente. Então, olha só, o nosso inimigo está no nível de decidir o que eu penso, o que eu falo. Que eu estou compartilhando ali, né, com amigos, com pessoas íntimas que têm acesso direto a mim. Eles estão controlando isso, mas a gente não consegue controlar a violência que vem externa a nós. Isso é simplesmente absurdo, é errado. E as pessoas precisam entender que existe um nível de valores que só os cristãos conseguem botar limite, né? Então, a partir do momento que a gente deixa pessoas do mal, esses inimigos aí, tomarem atitude, e a gente não faz nada porque a gente tem que respeitar, nós estamos deixando o mal se elevar. E isso nos será cobrado, né? Porque a nós foi dado um poder, o poder de... A gente pode até não ter poder de resolver 1000 coisas, a gente não tem. Mas poder de conter certas coisas está dentro das nossas... está sob nossa responsabilidade. E é isso que os cristãos precisam entender. A gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer dentro das igrejas. A gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer com as crianças. Né? Tá lá escrito em Provérbios, cuidar das crianças nos caminhos certos, para que ainda, né, na mais tenra idade, depois quando for mais velho, ele não saia dos caminhos. Não é à toa que está escrito. Está escrito lá por um motivo. Então, assim, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo dentro das igrejas, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo dentro da nossa comunidade, dentro da nossa casa, dentro das escolas dos nossos filhos, a gente tem que estar atento. Não adianta ficar esperando um governo mágico vir e resolver todos os problemas. Isso não vai acontecer. Jair é Messias, mas ele não é o Salvador. Entendam isso. E a gente não pode terceirizar essas coisas. Não Ficar pode. terceirizando, é uma questão de honra. Você tem que resolver o problema. Exato. Resolve o problema da tua vizinhança, da tua escola, né? Exato. Não tenha medo de ser desagradável.
Pelo contrário, a gente tem que ser desagradável. Quanto mais gente tem que ser desagradável, desagradável a exatamente. gente for nesse mundo, melhor a gente vai estar fazendo o nosso trabalho. É isso aí. Gente, essa foi a nossa primeira transmissão do nosso primeiro grupo de comentários de notícias. Eu espero que vocês tenham gostado. Alana, muito obrigado por participar desse programa comigo. Foi um barato e a gente vai fazer isso com a maior frequência que a gente puder. Fiquem ligados, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até logo.